Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigado pelo acesso de vocês. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo também. Espero que você acesse mais vezes. Esse canal tem um foco especial na resolução de exercícios ligados de maneira direta ou indireta à grande área das engenharias. Ou seja, você vai encontrar exercícios envolvendo diversos assuntos, diversos cálculos. Nós queremos que você visualize, que você acesse ao máximo possível todos os vídeos que nós disponibilizamos para vocês. Mas é importante que você tome alguns cuidados. Primeiro de tudo, não deixe para estudar na véspera de prova, pessoal. Dá uma olhadinha com antecedência, uma semana antes, no mínimo. O aprendizado vai ser muito melhor, tá? Não vai dar aquela correria, aquela loucura. Vai ficar melhor para todo mundo, para você, para o seu professor. Outra informação muito importante: engenharia é extremamente fácil, é extremamente simples. Se alguém falou o contrário para vocês, esse alguém estava enganado. É muito simples, é muito fácil. Basta você aprender da maneira correta. O nosso vídeo de hoje envolve um assunto completamente relacionado à área de engenharia de materiais. Nós vamos aprender a visualizar e a identificar reações especiais envolvendo três fases simultaneamente dentro de um diagrama de fases, principalmente diagramas de fase que abordam ligas metálicas. Então, hoje nós aprenderemos a identificar alguns pontos, tais como ponto eutético, ponto eutetoide, ponto peritético, ponto peritetoide e ponto monotético. Essas nomenclaturas talvez soem um pouco estranhas para quem não está diretamente ligado à área de engenharia de materiais. Mas para o engenheiro de materiais são linguagens do dia a dia. Quem trabalha com ligas metálicas certamente já ouviu pelo menos algum desses nomes, ok? Então, antes de nós irmos para a sala de aula, antes de nós começarmos com a resolução do exercício, é importantíssimo que você dê uma olhada com muito cuidado na ilustração e no enunciado do exercício. Dá uma olhadinha aí. Ok, esse foi o enunciado e a ilustração. Agora, nesse exercício especificamente, também é importante que você dê uma olhada com muito cuidado num resuminho que nós preparamos para você. O que é esse resuminho? É uma tabela em forma ilustrativa, resumindo todas essas reações especiais envolvendo três fases simultaneamente, que podem ocorrer dentro de um diagrama de fases, envolvendo principalmente as ligas metálicas. Então, dá mais uma olhadinha aí nesse diagrama que nós preparamos para vocês. Outro ponto importantíssimo. Talvez você não se sinta muito à vontade vendo essa tabela, esse resumo, dentro do próprio vídeo. Talvez você achasse melhor você ter em mãos, ter salvo no computador essa tabela. Então nós vamos fazer assim. Nós vamos tentar salvar esse material, tanto o enunciado do exercício, quanto essa tabela, esse resuminho que nós fizemos, nós vamos tentar salvar isso na nuvem, lá no Google Drive. Então, dando tudo certo, o que vai acontecer? Ao assistir esse vídeo, você vai ver a descrição, as descrições do vídeo abaixo aqui. Então, nas descrições, caso nós consigamos salvar esse material na nuvem, nas descrições haverá um link, tá, do endereço dessa nuvem. Então, para quem não está muito familiarizado com o Google Drive, basta você clicar no link e você será redirecionado automaticamente para um endereço onde você poderá baixar esse material. E aí você só clica lá e baixa o material e fica com ele no computador também, ok? Então agora, finalmente, vamos para a sala de aula para resolver esse exercício. Muito bem, aqui estamos nós então na sala de aula e vamos ao exercício. Antes disso, vamos mais uma vez dar uma olhadinha no enunciado.
Encontre no diagrama abaixo. Então aqui, o que foi feito? Nós pegamos o diagrama, que é isso aqui, que foi passado para você, o exercício, e nós colocamos dentro de um mesmo slide aquela tabelinha que nós fizemos, aquele resuminho com todas as reações de 3 fases que podem ocorrer dentro de um diagrama de fases, em ligas metálicas, em ligas, né? Então, encontro no diagrama abaixo todos os pontos peritéticos, eutéticos, monotéticos, eutetoides ou peritetóides. Para ficar bem claro, pode acontecer de alguns desses pontos não existirem neste gráfico. E também pode acontecer de alguns destes pontos solicitados no enunciado, eles aparecerem mais de uma vez no gráfico. Então, vamos analisar, vamos melhorar um pouco agora que você leu mais uma vez o enunciado, vamos tirar o enunciado e vamos focar mais nessas duas ilustrações. Vamos lá então. Agora sim. Muitas vezes durante o vídeo eu não vou aparecer, mas você vai escutar a minha voz e o importante é você prestar atenção nestes 2 diagramas. Então vamos começar pela reação eutética. Tá? Então a reação eutética é esta primeira reação. O que nós sabemos a respeito da reação eutética? Notem o seguinte, nós temos um líquido que se transformará em 2 fases sólidas. Como que isso vai acontecer com a diminuição da temperatura? Então nós temos que achar um ponto triplo, tá? Se você analisar aqui pela ilustração, nós teremos que achar um ponto, tá? Onde numa linha vertical estava no estado líquido e passou a ter 2 sólidos. Isso seria a reação eutética, ou seja, de um líquido para 2 sólidos, 2 fases sólidas. Aqui no caso, na nossa ilustração, L se transforma em alfa e beta. Então vamos procurar no gráfico algum lugar onde de líquido passe para 2 fases sólidas. Então vamos analisar. Aqui no gráfico, notem que nós temos as fronteiras, conforme você já viu nos outros exercícios que nós fizemos. E sempre dentro da fronteira estará escrito as fases. Por exemplo, dentro dessa fronteira aqui, vamos pegar aqui, dentro dessa fronteira nós teremos alfa mais beta, né? Então 2 sólidos. Sempre que for líquido, obrigatoriamente vai estar escrito L. L você já sabe que é líquido. Pode acontecer L1, L2, L3, enfim. L é líquido. Qualquer outra letra, principalmente do alfabeto grego, qualquer outra letra ela vai representar no estado sólido, uma liga no estado sólido. Repetindo, L1 ou L2 ou L3 significa uma liga qualquer no estado líquido. Qualquer outra letra grega vai representar uma liga no estado sólido. Então nós queremos achar um ponto eutético, é um ponto onde de líquido se transforma em 2 ligas no estado sólido, com a diminuição da temperatura. Então, aqui nós temos um ponto, olha só. Esse ponto aqui exato, o que está acontecendo? Se você analisar na vertical, você tem que analisar sempre na vertical, exatamente na vertical. Se nós analisarmos na vertical, na parte de cima nós temos um líquido. Ó, temos um líquido aqui. E conforme diminui a temperatura, exatamente aqui, ó, nesse ponto, conforme diminui a temperatura, passamos a ter 2 fases sólidas, ó, de líquido para 2 sólidas. Então aqui está o primeiro ponto eutético. Aqui está o ponto eutético. Ou seja, se você tiver que identificar de forma escrita, como você identificaria? Você identificaria da seguinte maneira: aproximadamente 1400 graus, 1400 graus e uma liga que fosse 50% de A e 50% de B, ou seja, ó, bem nesse ponto 50% e a 1400 graus. Então aqui está o ponto eutético, encontramos o ponto eutético. Vamos analisar se existe mais algum. Analisando,
onde nós temos líquido que passa para dois sólidos, aqui passou de líquido para um sólido mais um outro líquido, não serve, passou de um líquido para dois sólidos. Aqui temos mais um ponto eutético, então. Ó, nós temos o L, aqui, ó, notem que aqui é L, e ele passa de L para dois sólidos. Notem que são outras duas letras gregas, distintas da letra L. Então, aqui seria mais um ponto eutético. Novamente, eutético, passando de líquido para dois sólidos, sendo que o movimento é de cima para baixo. Então, de cima, nós temos o líquido aqui, tudo isso é líquido, tá? E indo para baixo, exatamente nesse ponto aqui, nós temos dois sólidos, ok? Duas ligas na fase sólida. Então, a liga que está no estado líquido, ó, tudo isso aqui em cima é líquido. Na vertical aqui, exatamente nesse ponto, na vertical, ela se transforma em dois sólidos. Então, aqui seria mais um ponto eutético. Como você descreveria esse ponto, se fosse através de texto? Você teria que dizer que o ponto eutético está a uma temperatura de 100 graus, ó, note aqui a temperatura 100 graus, tá? É um ponto com uma temperatura de 100 graus e para uma liga onde nós tenhamos aproximadamente 95% de B, aqui, ó, 95% de B. Ok? 95% de B. Se é 95% de B, o restante, os outros 5%, é feito de A. Então, uma liga com 95% de B e 5% de A e que esteja a uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, isso para este grau. Então, ali está o ponto eutético. Achamos já dois pontos eutéticos. Vamos analisar agora o que mais nós poderíamos encontrar. Vamos para o ponto peritético. Vamos ver se existem pontos peritéticos. Então, como funciona o ponto peritético? Você tem que analisar aqui, ó. Nós temos alfa e líquido aqui. E descendo, ele tem que se transformar em um sólido. Então, nós temos um sólido com um líquido e conforme diminui a temperatura, passa de sólido mais líquido, passa apenas para sólido. Então, aqui está mais uma vez exemplificado, tá? Você tem a sua tabela em casa aí, que você pode olhar com mais calma. Então, em resumo, sólido era sólido mais líquido. Com a diminuição da temperatura, passou apenas para um outro sólido, uma outra liga na fase sólida. Então, vamos procurar para ver se existe isso aqui. Sólido mais líquido passando para sólido. Aqui já vi um, ó, esse ponto aqui, ó. Então, note o seguinte, novamente, para ser líquido, apenas a letra L. Então, aqui nós temos a letra L e uma outra letra grega. Então, é um sólido mais um líquido. Se você olhar apenas nessa faixa vertical aqui, de sólido mais líquido, ele passa para sólido. Ó. Ele estava nessa fronteira, dentro dessa fronteira, e caiu para dentro dessa. Então, de líquido mais sólido, passou apenas para um outro sólido. Então, aqui nós temos o ponto que nós estávamos procurando. Ponto peritético. Peritético. Deixa eu só apagar que a minha letra não ficou muito legal. Peritético. Aqui está o ponto peritético. Seguindo para o nosso raciocínio. Vamos ver a princípio se tem mais algum ponto peritético. Tem que ser um líquido mais um sólido. E passando para um sólido. Bom, que eu esteja vendo assim, não temos mais outro ponto como esse. Depois nós vamos fazer uma revisão final. Vamos dar uma olhada aqui mais que nós temos.
líquido, aqui esse ponto, ele está passando de líquido para líquido mais sólido. Vamos ver se existe esse tipo de reação. Líquido para líquido mais sólido. Existe? Está aqui, ó, monotética. Tá? Reação monotética. Então, de líquido, ele passa para líquido mais sólido. De líquido passa para líquido mais sólido. Então, vamos ver aqui no gráfico. De líquido, aqui está o líquido, ó. Então, esse ponto aqui, ó. Nós tínhamos líquido exatamente aqui e descendo na vertical ele passa de líquido para líquido mais sólido. Então aqui temos um ponto monotético. Tá aqui. Se você tivesse que descrever o que é um ponto monotético através de um texto nesse gráfico, a localização você deveria descrever da seguinte maneira. O ponto monotético está a uma temperatura de 1100 graus, aproximadamente 1100 graus, para uma liga com 80% de B. Aqui, ó, 80% de B. Se é 80% de B, quer dizer que os outros 20% são feitos de A. Tá? Então aqui estaria um ponto monotético. Seguindo, vamos ver se tem mais algum ponto monotético. Vamos ver aqui de uma fase sólida para duas fases sólidas, não é. Que mais? Vamos ver. Que outros pontos? Creio que são só esses, monotéticos. Agora, vamos ver algum outro ponto aqui. Ó. Aqui nós temos uma reação com certeza, passando de sólido, uma fase sólida para duas fases sólidas. Vamos ver que tipo de reação é essa. É uma eutetoide. Aqui está ela. Você em casa está com a sua tabela mais nítida. Tá? Eutetoide. Eutetoide, onde passa de uma fase sólida para outras duas fases sólidas, através da diminuição da temperatura. Então vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Olha só. Exatamente aqui nesse ponto, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma fase sólida e com a diminuição da temperatura passamos a ter duas fases sólidas. Então aqui está o ponto que nós queríamos. Eutetoide. Ponto, deixa eu escrever melhor aqui. Aqui está o ponto eutetoide. Que mais? Que outro tipo de reação nós temos? Nós temos a reação peritetoide. Peritetoide seria o seguinte. Também envolve fases sólidas apenas. Mas, ao invés de diminuindo a temperatura, você passar de uma fase sólida para duas fases sólidas, como era o caso do eutetoide, agora é um pouco diferente. Nós temos duas fases sólidas e com a diminuição da temperatura, você passa para apenas uma fase sólida. Então, isso nós não temos aqui no gráfico, ok? Então, aqui estão identificados, encontrados, digamos assim, todos os pontos solicitados. O ponto peritetoide não existe nesse gráfico. Ok? Essa foi a resolução do nosso exercício, então, só que eu ainda vou mandar mais um material para vocês. Segue olhando o vídeo aí, que eu vou fazer um slide resumindo todas essas reações aqui. Dá uma olhadinha aí. No vídeo de hoje, nós resolvemos fazer esse vídeo porque alunos, principalmente da Universidade Federal do ABC, eles solicitaram muito que nós colocássemos um vídeo abordando ponto eutético. Tá?
nós fizemos um vídeo um pouco mais completo. Então, ao invés de apenas analisarmos um ponto eutético, aqui está um resumo de todos os pontos que você pode encontrar de reações com 3 fases dentro de um diagrama de fases envolvendo principalmente ligas metálicas. A única coisa, esse gráfico aqui que nós usamos, né, ele é fictício, o único ponto que nós não encontramos nesse gráfico foi o peritetóide, ok? Nesse gráfico não existia um ponto peritetóide, mas com o auxílio dessa tabela aqui, você tem condições plenas de saber o que é um ponto peritetóide. Eu recomendo para você o seguinte, recomendo você copiar no caderno, principalmente essa tabela aqui, tá? Essa tabela é um resumo que vai ajudar você muito para identificar esses pontos dentro de um diagrama de fases. Então aqui estão todos resumidos, todas resumidas as reações, né, de três fases dentro de um diagrama de fases. Nós nos guiamos através da referência do Callister, ok? E aí nós fizemos essa tabelinha aqui. Eu espero ter contribuído de alguma maneira e aguardo vocês até o próximo vídeo. Até a próxima! Mais uma vez, muito obrigado por acessar o nosso canal. Te convido a se inscrever e ficar por dentro de todos os vídeos que são postados semanalmente. Além disso, estando inscrito, você poderá interagir conosco de uma maneira mais rápida e ágil. Se você quiser alguma outra maneira, se você quiser algum outro jeito de se conectar com a gente, vou passar para vocês também todas as nossas redes sociais. Anota aí. Muito bem, chegamos ao final do nosso vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu acesso e fique à vontade para acessar mais vezes. Até a próxima. Ficou bom? Já pensou se assistisse um canal assim na nossa época de graduação?